Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa aula de Direito Constitucional? Muito bem. Estávamos falando aqui do artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais da pessoa humana. Direitos, cuidado, direitos fundamentais individuais e coletivos, tá ok? Por quê? Porque os direitos sociais nós veremos a partir do artigo 6º, tá bom? Nós estávamos falando na última aula, nós comentamos sobre a inviolabilidade do domicílio, lembra a casa? Então, nessa mesma esteira nós vamos continuar e vamos falar agora da inviolabilidade do sigilo da correspondência, tá? A gente fala, na verdade, aqui, costuma falar de forma genérica, sigilo das comunicações, tá? Sigilo das comunicações. Muito bem, nós temos aqui, em tese, sim, o sigilo das comunicações. Mas aqui ele coloca vários detalhes. Isso você vai encontrar no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal. Peço sempre a você, encarecidamente, que você tenha a Constituição aí do lado, porque enquanto eu vou falando das palavras, você vai olhando o que está escrito no texto. Se você puder, circule lá o texto, passa um marca-texto em cima, risque embaixo das palavras, porque tem palavras que são importantes para a gente discutir, conversar. Isso ajuda a fixar a matéria, né? Muito bem. Dito isto, ele diz assim no 12: é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados, de comunicações telefônicas, vírgula, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Veja que é um inciso robusto, né? Ele tem vários detalhes, mas não é complicado. Claro que se você for procurar, você vai encontrar muita coisa, inclusive muita discussão. Mas vamos a grosso modo. Primeiro, sigilo das comunicações, né? Ele começa falando de correspondência. Eu concordo, correspondência é meio complicado, né? Porque a gente não costuma enviar carta. Faz um bom tempo que eu não mando uma carta. E você? Alguns de vocês nunca mandaram uma carta na vida, é ou não é? De escrever uma carta. Tá aí um ato interessante, até romântico. Bom, de qualquer forma ainda existe, viu, pessoal? Você tem correspondências, tá? E quando eu falo em correspondências, por exemplo, a título de exemplo, você tem as correspondências que os presos se utilizam para se comunicar com a família e amigos, sabia? Os presos, eles não têm telefone. Não podem ter telefone, né? Como é que eles fazem se quiser falar com o pai, com a mãe, com o irmão, com o colega? Eles mandam carta e recebem carta. Queridos, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Isso é um direito, é uma garantia, beleza, é inviolável. Mas você já sabe que todos os direitos, inclusive os fundamentais, têm exceção. E aqui não é diferente. Nós temos exceções previstas aqui pela lei. Veja bem, a correspondência dos presos, ela deve ser lida. Ela é lida pelo diretor do estabelecimento prisional, ou alguém que ele indica, né? E essa pessoa vai ler todas as cartas que o preso recebe e que o preso envia. Tanto é que muitos crimes já foram detectados através dessas cartas, viu? Tá? Então, pode suprimir. Claro, uma outra situação é se o Brasil estiver vivendo momentaneamente um estado de exceção. Como seria isso? O estado de defesa, um estado de sítio. Nessas situações, os direitos fundamentais são mitigados. Olha a palavrinha de novo. Falamos dessa palavra em aulas atrás, volto a usá-la. Mitigados são diminuídos, entendeu? São mais limitados. Então, o Estado, a administração, pode tirar ou diminuir aí, comprimir alguns direitos fundamentais por estarmos naquela condição especial. Tudo bem? Isso é previsto na Constituição. Temos aí mais uma seção e com isso o Estado poderia verificar as correspondências? Poderia, tá? Outro que ele coloca é das comunicações telegráficas. Eu sei, telégrafo. Isso é coisa de filme de índio, né? De bang bang lá, que o cara ficava batendo no telégrafo para pedir ajuda para cavalaria. Eu acho que nunca de vocês viram filmes assim. Isso é coisa do meu tempo. Mas está previsto na Constituição. Lembre-se que a Constituição é de 1988. E o telégrafo, lá na década de 80, ainda era usado, principalmente telegrama. A gente usava telegrama. Quando eu trabalhei na juventude em banco, eu inclusive preparava algumas coisas desse tipo para ser mandada por telegrama. Tem fazendas que ainda recebiam telegramas, entendeu?
pessoal aí. Bom, de qualquer forma, o exército ainda tem esse tipo de tecnologia, viu, pessoal? Porque, vamos lá, dependendo da situação, aí num apocalipse zumbi, num The Walking Dead, de repente sobram as comunicações telefônicas, né? Porque a energia acaba. Concorda comigo? Vai estar todo mundo zumbizado. Agora o poste lá do telégrafo ainda está funcionando, porque zumbi não sobe em poste, pelo menos nos filmes. De qualquer forma, brincadeiras à parte, a comunicação telegráfica segue a mesma situação da correspondência. Poderia ser violada, entre aspas? Poderia, mas em casos específicos. Tá entendido? Outro ponto que ele coloca que é inviolável são os dados. Dados aqui, pessoal, dados são informações das pessoas. Como assim? O seu imposto de renda, o seu extrato bancário, a sua conta de telefone. Rapaz, quanta coisa vem na conta de telefone, para quem você ligou, que hora você ligou, quanto tempo você falou, entendeu? Todas essas informações são chamadas de dados, tá? Há uma discussão se as informações da internet, os e-mails que você envia seriam correspondência ou dados. Bom, por enquanto, há uma discussão na doutrina, mas prevalece o entendimento de que seriam dados, viu? Dados, tá? Então, conta de telefone, o seu e-mail, talvez o Instagram, o seu WhatsApp, seriam tidos ainda como dados, tá bom? Discutível, mas, né? Foge um pouco ao nosso campo. Mas esses dados podem ser violados? Podem, podem. Bom, em primeiro lugar, eu falei lá atrás e repito. Quem é que tem poder para mitigar, afastar, violar qualquer direito fundamental? O juiz! O juiz, o cara da capa preta, o Batman. Então, o juiz é, dentro dos três poderes, o único que tem condições de afastar legalmente, legitimamente, qualquer direito fundamental. Isso vale para tudo que nós estamos vendo. E veremos, tá? Para tudo. Agora aqui vai além. Existem outras situações além do juiz. Por exemplo, tal como na correspondência, que foi o diretor da penitenciária, o exemplo que eu dei, nós teríamos aqui também a CPMI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ou Comissão Mista de Inquérito, não importa. De qualquer forma, a CPMI tem uma lei específica que define a regulamentação das atividades de uma CPI. E lá está dizendo que eles têm poder sim para quebrar sigilo telefônico, sigilo bancário. Por isso que quando você vê uma audiência numa CPI, o cara fala, o senhor ligou pro fulano de tal dia, assim, tal hora, e o cara fala, não, nunca liguei. Pronto. Podem até dar voz de prisão pro cara, porque se ele é testemunha, ele está mentindo. Porque os caras estão ali com a conta de telefone dele na mão, entendeu? Para poder saber para quem ligou naquele dia. Então eles sabem que o cara ligou, tá certo? Então, a CPMI teria esse poder além do juiz. O juiz, claro, o faz em várias situações. Por exemplo, a mulher entrou com pedido de alimentos para a criança, mas o marido não tem um emprego fixo onde ele ganha todo mês com molerite ou folha de pagamento. Imaginemos que ele receba por trabalhos que ele faça, pela média do que ele muitas vezes rende para a empresa. Então vai variar o salário de um mês para o outro. O juiz pode mandar lá quebrar o sigilo bancário dele e verificar nos últimos 6 meses quanto que ele tem de renda. Aí vem a última situação de inviolabilidade, as comunicações telefônicas. Comunicação telefônica, meu rei, é falar no telefone. E como é que você quebra uma comunicação telefônica? Por meio de um grampo. Você põe uma escuta telefônica e aí você consegue captar as conversas telefônicas. Veja bem. É inviolável. Ninguém pode ficar gravando as suas ligações. Agora, neste caso, preste bem atenção, comunicação telefônica. Olha o restante da frase do parágrafo 12, vírgula, salvo no último caso. O último caso é comunicação telefônica, percebeu? Só para a comunicação telefônica ele fala por ordem judicial. Então preste atenção. Ele colocou uma exceção. Mas você falou que podia CPMI, o diretor da penitenciária. Meu rei, meu querido, minha querida. Essa exceção que ele traz, ele mesmo coloca, salvo no último caso. A exceção que ele traz é só para a comunicação telefônica. Entendeu o legislador que a comunicação telefônica ela é tão importante que neste caso não tem para ninguém. Somente o juiz é que pode quebrar o sigilo de uma comunicação telefônica. Tá entendido? Então, no último caso, por ordem judicial. E mesmo assim, olha o que ele ainda fala, nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer. Porque tem uma lei de escuta telefônica, você sabia?
E a lei define para o juiz como ele deve agir. Não é da vontade dele também. Está tudo amarradinho. E mais, vai além. O juiz também não pode quebrar um sigilo telefônico em qualquer situação, porque no final do inciso diz, para investigação criminal ou instrução processual penal. Versículo criminal, penal. A investigação é porque está sendo investigado, possivelmente estamos aí no inquérito policial. Se ele fala em instrução processual penal, significa que já tem um processo, uma ação penal em andamento. E o juiz determina a quebra. Tudo bem? Lembrando, algumas exceções não previstas, mas que se originam de outros direitos. Se você, por exemplo, está cometendo um crime através do telefone, a pessoa que é vítima poderia gravar a sua ligação, né? Concorda comigo? Afinal de contas, você está chantageando, você está pedindo aí um resgate por um sequestro, então a pessoa poderia gravar. Você está aí ameaçando a pessoa de morte pelo telefone, ela poderia gravar esta ligação. Vocês estão me entendendo? Neste caso, é possível. Por quê? Porque ninguém pode se aproveitar de um direito mesmo fundamental para cometer crimes. Lembra da inviolabilidade do domicílio? Eu falei que também cabia, tá? Mas veja, é um inciso bem interessante, com muitos detalhes aí, tá legal? Muitos detalhes. Claro, no caso da comunicação, muitas vezes ligam para você, alguém fazendo uma cobrança de alguma conta, alguma coisa, e fala para você, olha, essa ligação está sendo gravada para a sua segurança. Bom, está sendo avisado que vai gravar. Se a pessoa avisou, não está infringindo nenhum sigilo de comunicação. Você sabe que vai gravar. Se você não quer, desliga o telefone. Tudo bem? Beleza? Bom esse inciso 12, tal como o inciso de inviolabilidade de domicílio, o 11. O 12 também é muito interessante, costuma ser muito requisitado, porque perceba as repercussões que esses direitos trazem. Não é um único direito. E aqui nós estamos falando de liberdade, né? Entendeu? Liberdade, de você poder fazer as suas coisas, receber sem ninguém atrapalhar. Inciso 13, pessoal. Ainda liberdade, mas agora a gente muda um pouco o foco da liberdade. Nós vamos falar de liberdade na área trabalhista, tá? Lembra que eu falei que na Constituição você vai encontrar pontos, gênese, sementes, para todos os ramos do direito. E o artigo 5º é um grande exemplo disso, viu? Aqui ele fala da área do trabalho. Olha o que ele diz. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. O que ele está dizendo aqui? Que você pode exercer qualquer atividade que você queira. Pode fazer qualquer trabalho que te agrade. Não tem nenhum problema, tá ok? Então, você quer trabalhar de pintor, de pedreiro, de cabeleireiro? Beleza, pode. É livre. Agora, no finalzinho, ele coloca, eu não diria um impedimento, não, uma exigência. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Se a lei estabelecer. Porque, que eu saiba, por exemplo, para ser cabeleireiro não tem nenhuma lei definindo regras. Tem para o estabelecimento comercial do cabeleireiro. Então ele tem que ter lá extintor de incêndio, possivelmente ele teria que usar algum equipamento de higiene, mas para ele ser cabeleireiro, tá? Não há problema nenhum. Para ele ser pintor, pedreiro, tem que manjar dos paranauê, mas que eu saiba não tem nenhuma outra exigência. Agora, para ser médico, advogado, engenheiro, existem certas atividades, certas profissões que a lei exige que você faça uma faculdade, um curso. Ah, você é enfermeiro. Então, tem enfermeiro. Enfermeiro padrão tem que fazer faculdade de enfermagem. Mas mesmo para ser enfermeiro técnico, digamos assim, ainda assim tem que fazer um curso, né? For um curso técnico. Percebeu? Então a lei faz algumas exigências em alguns casos, mas porque são necessárias, tá bom? Fora, se não exigir nada, você pode exercitar a atividade que você preferir. Tudo bem? Muito bem. Próximo. Ainda dentro da liberdade, ele fala de uma outra muito importante. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Pessoal, aqui é uma garantia de liberdade para quem? Para um trabalhador, se você for ver. Qual trabalhador? Trabalhador da informação. Da informação. Primeiro ele te traz um direito. É assegurado a todos o acesso à informação. Significa que você tem direito a receber informações. Ninguém pode esconder informações a seu respeito. Claro que isso é relativo. Tem informações que são pessoais. E aí as pessoas não terão acesso, é você. Você tem muitas vezes informações aí coletivas, que aí um grupo grande poderá ter acesso. E informações de nível nacional, né? Tá bom? Então cuidado. Tem exceção? Claro que tem. Informações pessoais são pessoais. Ninguém vai ficar sabendo, né?
Não é possível que uma informação pessoal de alguém vai ter acesso. Não pode. Agora, para o profissional de informação, quando ele dá uma informação, é direito dele passar a informação. E direito das pessoas receberem a informação. E aí tem um detalhe que dá uma garantia para o profissional da área, o repórter, o jornalista. O sigilo da fonte. Ele não é obrigado a definir, a falar quem é que deu a ideia, quem deu a informação, quem deu a notícia, a sua fonte. Ele pode guardar o sigilo. Agora, preste atenção. Ele pode não dizer quem deu a dica, vamos dizer assim. Mas, o jornalista, a rede para a qual ele trabalha, seja TV, jornal, revista, respondem se a informação for inverídica, for caluniosa, for difamatória. Percebeu? Então, é direito, mas também tem uma responsabilidade envolvida aí. Tá ok? Então é preciso analisar pelos dois prismas. Eu posso resguardar a fonte, sim, mas eu respondo pela informação, tá? Então o jornalista ele tem que verificar se aquilo é real, tá certo? E mesmo essa garantia, se ele quiser, ele pode dizer quem é a fonte? Pode. Ele pode falar quem é a fonte, não tem problema nenhum, tá certo? Muito bem. Só que esse resguardo é, no final, quando necessário, o exercício profissional. Se nada tem a ver com o exercício da profissão, se você não é jornalista, repórter, ou não tem esta atividade, né? Então, para você não vale. Tudo bem? Muito bem. Outro direito ainda. Agora a liberdade como você imagina, né? Aquela de ir e vir, tá? Aquela famosa liberdade de ir e vir que a gente ouve falar tanto. Não existe liberdade de ir e vir. Isso aí, criou-se essa ideia. Na verdade, é esse inciso, o inciso 15. É livre a locomoção, locomover-se, movimentar-se. Por isso que a gente fala de o sujeito não poder ficar preso quando ele não fez nenhum crime, entendeu? Impedir que o sujeito vá de um lugar para o outro. Então veja bem o que ele diz, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Opa, Lelê, vamos entender isso aqui. Pessoal, primeira coisa, ele fala que essa liberdade de locomoção é no território nacional. Óbvio. Porque nós não podemos exigir que outros países regrem, né, as suas normas de acordo com o nosso entendimento. Cada país cuida da sua área, cada um no seu quadrado. E ele ainda coloca um óbice aqui, um obstáculo. Percebeu? Porque ele fala, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Significa, implicitamente, que se estivermos em guerra, o Estado, a administração, pode impedir a sua locomoção? Pode, tá? Tá claro, isso já está escrito aí no inciso. Aí ele fala, podendo qualquer pessoa, isso é importante, pessoal, porque quando ele fala qualquer pessoa, não é só o brasileiro, percebeu? Ele está falando também do estrangeiro que esteja no nosso território nacional. Bacana, né? Importante isso. Isso não é nenhuma novidade, porque o próprio caput do artigo 5º fala que esses direitos são para o brasileiro e para o estrangeiro residente no Brasil, isto é, que esteja no nosso território. Então, bem. Então, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou sair daqui com bens. Pessoal, nos termos da lei. Aí, já deixou claro que existe uma legislação tratando disso. Tá ok? Se você for entrar ou sair do país, tem legislação? Tem. Você tem que passar pela alfândega, a Polícia Federal pode parar você, olhar sua bagagem. Percebeu? Se você estiver entrando com algum objeto dentro do país ou saindo, tá? Tem uma legislação. Tá? Fui lá no Paraguai, comprei uma TV de 88 polegadas, estou entrando com ela aqui dentro do Brasil, carregando a TV. Pode? Pode. Desde que você pague o imposto de importação. Para levar alguma coisa para fora do país, imposto de exportação. Isso aí tudo está na lei. É lei. Normal, pessoal. Tudo bem? Para que você possa entrar, permanecer ou daqui sair. Estamos vivendo aqui um momento ímpar, né? Atualmente, por causa da quarentena. E a gente tem visto as autoridades tomando medidas extremas para impedir que as pessoas saiam de casa, né? Nós vimos aí pessoas sendo presas, né? Detidas em praias, em praças. Isso é muito discutível, né, pessoal? Veja que há um artigo na Constituição que regra isso. A princípio, a regra é a liberdade de locomoção. Agora, as autoridades se baseiam em decretos.
decretos, normas. Veja a administração pública, nós vamos ver isso em direito administrativo, tem o famoso direito, poder de polícia. Não o de polícia, de prendê-los, não. De limitar as liberdades individuais. E hoje, diante da quarentena, pelo menos o entendimento de algumas autoridades, não todos, mas algumas entendem que devem fazê-lo. Então as pessoas não podem ficar na rua. Então, tá bom. É o que eles chamam de lockdown, né? Vamos ver. Discutível isso, acho que vai dar muito pano pra manga. Eu entendo que não é cabível, eu tenho a minha visão própria, tá bom? É perigoso e tal, mas eu acho que cada um com seu cada um, né? Eu entendo que o uso de máscaras, luvas, né? Agora, o sujeito tá numa praia sozinho, a pessoa tá sentada no banco da praça, não tem ninguém. Putz, grila, hein? Difícil isso aí, hein? Situação, né? Ele vai pegar uma doença como ali? Sim, eu sei, a gente não sabe os parâmetros, mas... Bom, de qualquer forma, você está falando de uma doença epidêmica, mas você tem também dengue, você tem H1N1, você tem... Maria, febre amarela, sei lá. Bom, de qualquer forma, você veja que há hoje uma norma, tem uma questão de saúde pública, limitando a locomoção de muitas pessoas em muitos lugares do país, tá? É generalizado? Não. Mas existem locais em que estão sendo limitados aí a movimentação. Atinge diretamente o inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal. Tá ok? Tem que ter lei, norma especificando. Boa, bacana, legal. Vamos lá. Próximo artigo. Você veja, só para lembrar, né? Você veja como a Constituição e as regras da Constituição, que você talvez imagine que o direito é algo muito abstrato, perdido, distante. Não, queridos. Não. O direito é o nosso dia a dia. A gente vive o direito o tempo todo, a hora que deita, a hora que levanta. Percebeu? Como ele regra todas as nossas situações? Pois é. Inciso 16. Direito de reunião. E esse direito é bem interessante porque tem a ver com o momento que vivemos atualmente, né? Tá escrito lá e é direito, ó, garantido. Todos brasileiros, estrangeiros, alienígenas, né? Todos podem reunir-se, direito de reunião. Olha aí que complicado, né? Vamos nos reunir na praça, e agora então? Mas aqui, esse direito de reunião, vamos entender que a regra é a possibilidade de se reunir na rua e tal. Mas tem requisitos, repare comigo no inciso. Primeiro ele fala, podem reunir-se pacificamente. Então eu entendo que no momento em que uma reunião descamba para algum ato de violência, pronto, perdeu a característica do pacífico. E aí a polícia pode agir, tá entendido? Sem armas, lógico, sem armas, né? Até porque se alguém estiver armado, se for arma de fogo e não tem autorização, é crime. Porte de arma, tá? Não pode. Agora, tem que ver com relação à arma branca. A gente vê de vez em quando aí, né, alguns movimentos que saem com pedaços de pau, com facões. Facão é um utensílio de trabalho, né? Foice, coisas de trabalhador agrícola. Mas ao mesmo tempo não deixa de ser arma, hein? E aqui o inciso não define se é arma branca ou de fogo. Entendo que arma é arma. Outra exigência, em locais abertos ao público. Você não pode se reunir em qualquer lugar. Vamos nos reunir no sábado à noite lá na faculdade, no Salesiano. Não, só se tiver autorização. Mas fora isso você não pode. Por quê? Porque não é um local aberto ao público. Tanto que para você entrar tem uma catraca, né? Tem segurança na entrada, na saída, então, tá bom? É local aberto ao público. Por isso que geralmente acontece em praças, avenidas. E aí ele coloca uma coisa muito importante. Independentemente de autorização. O que quer dizer? Não precisa pedir autorização para quem? Para as autoridades. Autorização vem de autoridade. Eu não preciso pedir autorização para nenhuma autoridade para eu poder me reunir. A única exigência ele coloca ali é o chamado aviso prévio. E aviso não é autorização, pessoal, tá? Eu preciso avisar que eu vou me reunir em tal dia, em tal hora, em tal lugar. Por quê? Por causa de um pedacinho que tem aí no inciso. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Exato. Por que eu tenho que avisar previamente? Justamente para ficar anotado que naquele dia, naquela hora eu vou me reunir ali. Para que outras pessoas não queiram fazer a sua reunião no mesmo local que eu na mesma hora, entendeu? Por isso eu tenho que avisar previamente. Mas não é pedido de autorização, percebeu? Você não precisa pedir autorização, é claro, está escrito. Liberdade, lembra?
Então eu posso me reunir, só vou avisar para que outros não marquem no mesmo lugar, na mesma hora. Mas não é pedido de autorização. Tá beleza? Muito bem. Pessoal, esse inciso de reunião, ele não é difícil, mas eu quero que vocês reparem com certo carinho que ele traz uma série de pequenos detalhes, pequenas informações que complicam um pouco. Nada assim fora de hora, né? Nada que exija aí um raciocínio muito profundo, mas detalhezinhos que você tem que ficar atento. Muito bem. Um outro ponto dentro da liberdade que a Constituição tratou com um carinho até demasiadamente importante foi o chamado direito de associação. Por que eu falo que foi demasiado? Porque para o direito de associação, que é uma liberdade, sim, a Constituição usou nada mais nada menos que 5 incisos. 5, para tratar somente de um direito, percebeu? Você vê que nos demais a gente tem aí um inciso falando de cada ponto. Aqui não, são vários. E o direito de associação, pessoal, o que é isso? Não vamos confundir, associação é uma união de pessoas, tá bom? As pessoas se unem, pessoas que têm interesses em comum, né? Objetivos comuns, se juntam e fazem uma associação. A Constituição fez questão de regularizar isso aí, de garantir essa associação. Lembre-se, parece uma coisa estranha, mas não é, pessoal. A intenção é que a vontade da população possa aparecer, possa ser demonstrada. E a associação é uma forma de que grupos possam se unir, pessoas, e fazer as suas reivindicações, colocar as suas formas de pensamento. Muito importante isso aqui. Ele começa de cara falando assim, plena a liberdade de associação para fins lícitos. Pessoal, palavra forte, hein? Plena. Até agora nós falamos é livre. Agora plena é a primeira vez. O que quer dizer com plena? Quer dizer que para a associação, preste atenção, você pode criar a associação e não precisaria, a princípio, de nenhuma regulamentação ou de nenhuma normatização, nenhuma formalidade. Como assim? Pôr no papel. Nós vamos criar ali a Associação das Donas de Casa de Araçatuba. Pô, bacana. E aí? E aí que tá criado. Junta lá a mulherada e vamos que vamos. Vamos criar a Associação dos Maridos Felizes de Araçatuba. Poucos membros, hein? Bem poucos membros. Mas montamos. Ó, que beleza. Tá? É possível. E eu preciso de que documento? Preciso fazer contrato? Nada. Porque é plena a liberdade de associação. Tá bom? Isso é que significa plena. Não precisa de papel nenhum. Claro, eu posso regulamentar por papel, dizer que é o presidente, posso, mas não é obrigado. E ele complementa. É plena liberdade de associação para fins lícitos. Já tem um impedimento. Para fins ilícitos eu não pode. A Associação dos Traficantes da Alta Noroeste. Olha que associação da hora. Não pode. Não pode. Por quê? Porque o tráfico é crime, tá? Então seria ilícito. Logo, preste atenção no tio. O PCC, o Comando Vermelho, todos são associações ilícitas, não podem existir. Mas são associações, você concorda que são, mas são ilícitas. É que eles não devem saber que é ilícita, senão eles nem teriam montado, né? Mas veja que são ilícitas, tá? E ele põe no final assim, vedada, proibida a associação de caráter paramilitar. Atenção aqui, porque ele não falou associação militar. Associação militar existe. Você não tem na cidade a Associação dos Cabos e Soldados? É uma associação. O que ele veda é associação paramilitar. O que é isso? É uma associação civil com características militares. O que é as associações militares? É aquela que usa uniforme, tem uma cadeia de comando, uma hierarquia, tem lá o seu grito de guerra, né? Tem treinamento principal. Treinamento, às vezes, com arma de fogo, treinamento com arma branca, treinamento de luta, treinamento de sobrevivência, treinamento de guerrilha. Pessoal, nós não estamos falando de qualquer coisa. Teoricamente, nós estamos falando aí de um grupo paramilitar. Talvez de terroristas. Exatamente. Porque, veja, essas características individualmente citadas podem existir. Nós temos uma associação de tiro ao alvo. Olha, arma de fogo. O pessoal vai treinar. Nós temos aí, os escoteiros. Velho, escoteiro é uma associação, tem treinamento. Menino, você joga um moleque desse escoteiro no meio da selva, volta uma semana depois e tem uma casa na árvore, com água encanada, se bobear ar-condicionado, os macacos trabalhando para ele.
ele tem treinamento para sobreviver, entendeu? Nessa área, montar um acampamento, é ou não é? Entendeu? Times de futebol não tem associações? Tem. Usam uniforme, muitas vezes até tem uma hierarquia, tem grito de guerra. Hã? Não tem grito de guerra? Hã? Mengo, ó, né? Porco. Então, veja, essas associações, individualmente falando, elas não são paramilitares, a não ser que você consiga encontrar informações a mais. Por exemplo, há anos atrás, década de 90, salvo engano, um promotor entrou com uma ação pedindo para acabar com uma torcida uniformizada Mancha Verde, que era do Parmeira. Por quê? Porque além de todas as características que ela tem, eles estavam ensinando o pessoal lá da Mancha Verde a usar rojões e outros objetos como arma no campo para atacar as pessoas. Então ela foi caracterizada na época como associação paramilitar. Não, só uma lembrança aí que veio pra gente guardar, tá bom? Então você vê que numa linhazinha de nada tem muita informação, tá? Outro ponto. Inciso 18. A criação de associações e, na forma da lei, de cooperativas, quer dizer que a cooperativa é colocada aqui como se fosse uma associação, e tá certo. Na forma da lei, porque na associação não precisa de nada, mas a cooperativa tem uma lei, viu? A lei das cooperativas que define como é que você cria uma cooperativa, tá? Por isso que está na forma da lei. De qualquer forma, associação e cooperativa não dependem de autorização. Igual a reunião. Verdade, igual a reunião. E digo mais, é compreensível, porque a reunião, ou melhor, a associação, é uma consequência da reunião. A diferença das duas é que a reunião ela é mais momentânea. Ela tem começo e fim, percebeu? Já a associação, ela tem início, mas ela não tem um prazo, ou pelo menos em regra, não tem prazo para acabar, para deixar de existir, percebeu? Por isso tem características parecidas. Primeiro, não precisa de autorização das autoridades, do governo, e ainda ele coloca, sendo vedado, sendo proibida a interferência do Estado no funcionamento da associação ou da cooperativa. Quer dizer que eu posso criar uma cooperativa e ninguém vai se meter, o Estado não pode. Não pode. Tá bom? Agora, tudo tem exceção, né? Mas é lógico. Então nós temos a associação de tiro ao alvo. Tiro, tiro. Vamos dizer que seja, não vamos falar nem arma de fogo. É uma associação daqueles tiros de tinta. Eu esqueci o nome agora, como é que chama aquele negócio lá. Eu sei que o pessoal monta as associações, compra as arminhas que jogam tinta, né? E vão brincar lá de bandido de mocinho, brincadeira bacana e tal. E aí, um determinado dia, o pessoal fala, olha, vamos fazer um evento para sogras. Ei, os genros contra sogras. Mas nesse dia os genros vão usar arma de fogo, com bala de verdade. Ei, evento bom. Neste caso, meus queridos, a associação deixou de ser uma organização lícita, se tornou ilícita. É óbvio que agora as autoridades podem agir. Agora, veja bem, não é qualquer um. Geralmente você tem que ir ao judiciário. Claro que se for cometido um crime, chama a polícia já toma as medidas. Mas você poderia usar aí a força do Estado, mais especificamente, judiciário. Porque lembra, o judiciário é aquele que pode afastar qualquer direito. Beleza? Boa. E aí ele ainda complementa assim, preste bem atenção. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Olha, aqui tem bastante coisa, quer ver? Ele começa falando assim, que as associações, em primeiro lugar, você não pode dissolver por não pode. Mas ele coloca que só podem ser dissolvidas compulsoriamente. O que é compulsoriamente? Na marra. Serem obrigadas a se dissolver. E aí ele fala em duas coisas, dissolução e suspensão das atividades. São duas coisas diferentes. De qualquer forma, tanto uma contra a outra, somente por decisão judicial. Então tem que ter uma ordem do juiz, do Batman. Muito bem. Só que olha o finalzinho. Exigindo-se no primeiro caso, o primeiro caso é dissolvidas. Lembra? Dissolução, que acaba mesmo com a associação. Ali não é qualquer decisão judicial. Tem que ser uma decisão judicial com trânsito em julgado. Quando eu falo decisão judicial, pessoal, vamos entrar um pouquinho na parte de processo civil. Quando eu falo decisão judicial, eu estou falando de forma genérica. Ali você tem sentenças,
acórdãos, você tem decisão interlocutória, você tem despacho, tudo é decisão judicial, digamos assim, a grosso modo. Para que haja dissolução, quer dizer, acaba com a associação, acaba. Tem que ser ou uma sentença ou um acórdão. E com trânsito em julgado. Transitado em julgado, porque não cabe mais recurso. Tudo bem? Já a suspensão da atividade. Aí não. Qualquer juiz, mesmo no comecinho de um processo, pode determinar a suspensão da atividade. Mas a suspensão não acaba com a associação, ela ainda existe. Ela só não está tendo atividades. Beleza? Legal, né? E o penúltimo sobre associação. Olha quantos incisos sobre associação. Ninguém poderá ser compelido, quer dizer, obrigado a associar-se ou a permanecer associado. Até porque o inciso 2 da Constituição deixa claro que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E não tem nenhuma lei mandando você se associar não, hein? Tá entendido? Aí você vai falar assim, professor, mas e o sindicato? O sindicato! Querido, querida, sim, o sindicato é um tipo de associação. Mas eu não falei dele porque é um tipo especial de associação e que a própria Constituição resolveu regulamentá-lo no artigo 8º lá na frente. Então, quando a gente chegar no artigo 8º, eu vou comentar sobre a associação, tudo bem? Mas para você só esquadrinhar, é um tipo de associação, tá bom? Com suas características próprias, mas nós só vamos falar dela, de novo, repito, lá no artigo 8º. Aí eu volto, inclusive vou ter que mencionar muito do que eu estou falando agora. Tudo bem? Boa! Então ninguém é obrigado a se associar ou a permanecer associado. Mas qual que é a diferença da associação para o sindicato? A associação é uma associação de pessoas, uma união de pessoas. O sindicato também. Mas o sindicato tem uma especialidade, uma especificação, que é para pessoas de um mesmo ramo da área de trabalho, para profissionais empregados de uma mesma categoria. Tudo bem? Por isso que é um pouco diferente, tá? Aqui é associação geral, lembra? Qualquer tipo. Boa. E aí, para a gente fechar, talvez um dos pontos mais importantes. As entidades associativas, isso aqui nós estamos no inciso 21, entenda como entidade associativa, associações, tá? As associações, e aí vem, quando expressamente autorizadas. Muito, muito importante esse termo, quando expressamente autorizadas, pessoal, é muito importante isso. Tá? Muito. Risca embaixo, guarda. Se é expressamente autorizado, tem que ter uma autorização por escrito. Então, veja bem, associação, se tiver uma autorização por escrito, tem legitimidade. Quer dizer, pode legalmente representar os seus filiados, os seus associados, judicial ou extrajudicialmente. É em juízo. Ou em repartições públicas, de forma administrativa. Percebeu? Então nós temos a Associação dos Caminhoneiros. Opa! E o caminhoneiro tomou uma multa, prenderam o caminhão dele, ele pode entrar com algum tipo de ação? Pode. A associação pode representá-lo? Pode. Se ele der uma autorização, seria no caso uma procuração para a associação, pode representá-los. Entendeu? Temos uma... vamos lá. Eu trabalho também com concursos públicos, né? Então vamos lá. Vamos imaginar que nós temos a Associação dos Concurseiros de Araçatuba. Muito bem. Pessoal que presta concurso. E tem lá o edital que abriu de um concurso na prefeitura que tem uma cláusula draconiana. Uma cláusula que, foge aos direitos. Fere a igualdade. Tá bom? Beleza? A associação pode entrar em nome do associado para questionar essa cláusula? Pode, desde que ela tenha uma autorização expressa, possivelmente uma procuração. Ela pode entrar em juízo para pedir para que se altere aquela cláusula do edital do concurso. Mas pode ser extrajudicialmente uma multa, quando você faz ali a discussão no JARE, que é o órgão de trânsito municipal. Você pode ir numa associação, por exemplo, dos empresários, dos comerciantes, discutir uma multa lá no posto fiscal da cidade, por exemplo, tá? Na área administrativa. É possível, desde que haja uma autorização expressa. Bacana? Legal? Veja, muitos incisos tratando do direito à liberdade de associação, tá? Liberdade de associação. Logo depois de reunião, percebeu? Então, é um ponto importante, é um ponto muito importante, muito interessante. Eu adianto a vocês que eu até acho um pouco estranho como é que foi tão trabalhada a associação. É que, na verdade, a associação é algo muito próximo de um sindicato.
E na época da construção da nossa nova Constituição, realmente o pessoal da área do sindicato, que tinha o lobby aí dos sindicatos, eles eram muito fortes, né, nos partidos e tal, nas pessoas que o representavam, então eles quiseram dar uma força muito grande ali, até porque antes, essas associações e sindicatos, durante o regime de exceção, durante o regime militar, né, eles não tinham aí essa liberdade toda. Como eu disse a vocês, a Constituição, quando foi feita, ela levou muito em consideração os anos anteriores, em que houve muita repressão de direitos, principalmente direitos fundamentais. Por isso, tantos detalhamentos a respeito de alguns direitos, que hoje, se você for ver, né, nossa, é algo muito básico, não tem o que falar. Mais ou menos, né? Lembra da liberdade de locomoção? Então, né? Hoje as pessoas estão tendo dificuldade para se locomover, não podem sair de casa, não podem ir para a rua, e aí, como é que faz? Tá? Pensa bem, hein? Outra coisa, quanto à profissão, trabalho, hoje tem uma série de comércios que estão sendo fechados na marra. Então, claro, de novo, você tem aí, em tese, um amparo legal, você tem aí uma norma, um decreto, alguma coisa que possibilita isso. Mas é discutível, porque nós estamos falando de direitos fundamentais, que dão uma boa discussão disso aí, tá bom, pessoal? E críticas, inclusive, que a gente tem visto aí, muitas vezes nas redes sociais, a respeito de todas essas medidas, né? Tem muitas críticas. E algumas pessoas até querendo impedir que se façam críticas. Olha, eu entendo que nesse ponto não se pode, haveria aí, estaria se extrapolando, viu? A possibilidade do Estado impedir críticas. Por quê? Liberdade da manifestação de pensamento. Não, o pessoal fala o que quiser, você pode até não concordar com o cara, desde que ele não cometa um crime, né? Tá? Mas ele dá lá fazer as suas críticas, não tem problema nenhum, tá ok? Muito bem, bacana, né? Boa. Bom, falamos bastante coisa hoje, tá? O próximo inciso, em tese, vai começar a falar de direitos de propriedade. Mas eu não vou conseguir acabar porque são muitos direitos que envolvendo o direito de propriedade, pessoal. Então eu vou parar esse nosso vídeo por aqui, até porque já passamos aí de 40 minutos, né? E o vídeo fica muito pesado para colocar, né, lá no YouTube, pra gente transferir, e até para vocês, porque eu fico falando sem parar, e é cansativo para vocês também, né? Apesar de que a minha intenção de colocar esses vídeos assim no YouTube para vocês é que vocês possam ver com calma. Tiver que parar um pouquinho, volta, tá? Às vezes me questionam por que você não faz uma live, né? Porque, na verdade, pessoal, existe um número muito grande de alunos que não estão conseguindo acompanhar as aulas no horário da aula. Pessoas que muitas vezes estão com os filhos em casa, estão com parentes em casa, pais idosos em casa que é preciso cuidar, né? Entendeu? Dar banho, fazer as necessidades, crianças, muitas vezes o trabalho. Tem recebido muita informação de muitos alunos que foi alterado o horário de trabalho e a pessoa está tendo que fazer outros horários, então ele não pode acompanhar as aulas. Então a minha intenção aqui em gravar e ter para vocês essas aulas no YouTube é para que vocês possam ver em outros horários, além do horário. Claro que eu espero que todos estejam assistindo no horário da aula, que é o horário que a gente tem, né, para trabalhar com isso aí, que anteriormente já era a nossa aula. Mas fica aí a possibilidade de você assistir esse vídeo novamente em outros horários, ou quem excepcionalmente, por algum motivo de uma quarentena, uma situação aí, né, epidêmica, que ele possa ver em outro horário, se for o caso. Por isso que eu falo, deixa o ok no final do vídeo, faça os seus comentários, não tem problema, tá? Mas a intenção é que você tenha essas informações aí guardadas, armazenadas, para assistir novamente, tá bom? Ou no horário que para você seja mais interessante, tá bom? Fico aí à disposição para qualquer tipo de pergunta, para qualquer tipo de informação que vocês queiram, que por acaso vocês não tenham entendido durante a nossa aula. Peço a vocês, então, olha que assustador que ficou essa imagem. Muito bem, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um alô no WhatsApp, estarei no WhatsApp aguardando por vocês, tá legal? Forte abraço a todos, é uma matéria muito agradável, muito gostosa de trabalhar, né? Farei outros vídeos, tá bom? Vamos iniciar a parte de propriedade no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço a todos, aguardo aí pelos seus comentários, deixem um ok lá no WhatsApp com seus dados e deixem um ok também aqui no YouTube, tudo bem? Para servir inclusive como chamada pra gente, nos dois, tá legal? Seus comentários, fiquem à vontade, estamos à disposição. Alô? Forte abraço a todos, até a nossa próxima aula. Fui!